Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Nos reunimos aqui mais uma vez, mais um domingo pela manhã, para buscarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua voz em sua palavra santa. Hoje nós vamos mais uma vez ler o Evangelho de Mateus. Eu convido você então a abrir sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler hoje a partir do verso 13. Mateus 5, 13 ao 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, e ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exercerem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, Senhor Deus amado, nós rogamos ao Teu santo nome, para que não permita, Senhor, que os nossos corações e nossos ouvidos sejam insensíveis à Tua palavra e à Tua voz, Senhor. Dá-nos, Senhor, a disposição correta para receber a Tua palavra, para, rendidos a Ti, Senhor, recebermos do Senhor a exortação, o encorajamento, a transformação que advém, Senhor, de Suas santas palavras, e tenhamos, Senhor, pelo Espírito Santo, a condição, Deus, de nos arrepender, de buscar reconciliação contigo, de buscar andar em obras, Senhor, de justiça, para que esse mundo creia, Senhor, que o Senhor nos enviou, que existe um Deus santo, todo-poderoso, que reconcilia pecadores e os transforma, Pai. Faz de nós sal e luz neste mundo, como Jesus nos instrui em Tua palavra. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós aprendemos aqui há alguns domingos que o ensino de Jesus, que o ministério de Jesus era caracterizado muitas vezes por sua pregação do Evangelho do Reino, pelo ensino da palavra e pelos milagres que ele operava. 2 domingos atrás nós falamos sobre isso. E já no domingo passado nós começamos a focar no trecho do Evangelho de Mateus, que nos mostra uma das partes talvez mais importantes desse ministério de Jesus, que é o seu ensino. Sim, na semana passada nós começamos a ver o Sermão da Montanha, vocês devem se recordar, não é verdade? E o Sermão da Montanha, começando ali com as bem-aventuranças, hoje ele é continuado do verso 13 ao verso 20, com outros assuntos também, né? Talvez o Sermão da Montanha seja o discurso mais conhecido de Jesus em todo o mundo. Até pessoas não crentes conhecem trechos desse discurso, né? E talvez reconheçam o valor ético que existe nessa palavra. Mas, meus queridos, o que eu quero refletir aqui com vocês nessa manhã é que essas palavras de Jesus, elas são muito mais do que princípios éticos ou valores morais para que qualquer pessoa possa seguir. É uma conduta do reino de Deus. É uma nova vida que somente os discípulos de Jesus podem desfrutar e podem alcançar essa novidade de vida. E, portanto, eu convido você a já olharmos mais uma vez aqui para o texto, para a palavra do Senhor, onde do verso 13 ao 16, tenha isso aí em mente, né? Tenha os seus olhos atentos a essa passagem, não vou ler de novo, mas na qual nós estamos falando sobre o papel de ser sal e o papel de ser luz, tá bom? Irmãos, temos bastantes lugares aqui na frente, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Bom, meus irmãos, vocês já devem ter ouvido muitas e muitas pregações, muitas e muitas vezes sobre essa questão. O que quer dizer ser sal? O que quer dizer ser luz, né? Então, eu não gostaria aqui de chover no molhado, né? Vou ser bem breve em questão desse aspecto, mas vocês já devem ter ouvido falar, né? O sal, para que serve um sal, né?
a princípio a gente pensa num tempero, né? O sal ele vai dar gosto a alguma coisa, ou muito mais do que dar o gosto, né? O sal ele vai realçar o sabor que aquilo já tem. Afinal de contas, eu espero que ninguém aqui coma sal puro, não é? Graças a Deus. Não faz isso não, viu, meu irmão? Nem beba água do mar, tá? Crianças subiram. Benjamin, não beba água do mar. Bom, o sal, então, ele realça o sabor de algo que já existe. Isso é interessante de nós pensarmos nessa metáfora que Jesus está usando, então, para se referir a nós como seus discípulos. Ele diz, então, que nós, como chamados por Deus, chamados por Jesus, devemos, de alguma forma, ressaltar o gosto daquilo que talvez foi perdido, que talvez esteja prejudicado. Se nós pensarmos em termos da criação, é muito comum nós seguirmos doutrinas erradas e heresias como as gnósticas, de dizer que Deus não se preocupa com nada das coisas criadas, que Deus só se preocupa com as coisas espirituais. Mas isso não é uma doutrina correta, meus irmãos, isso é uma heresia do século II depois de Cristo, tá? Porque a doutrina da igreja, desde a antiguidade, é a doutrina do Deus Criador. Por isso nós dizemos no credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, tudo que Deus criou, existe algo de bom nessas coisas. Mesmo após a queda, mesmo após nós termos corrompido tudo e manchado as coisas de Deus com o nosso pecado, ainda existe bondade, ainda existe beleza, ainda existe virtude nas coisas criadas por Deus. Tanto nas coisas materiais, nós podemos pensar numa árvore, num bicho de estimação e em tantas outras coisas, quanto também nos relacionamentos humanos. Em tudo isso existe bondade, existe beleza de Deus agindo e mediando, uma graça comum que costura todas essas coisas para que elas glorifiquem a Deus de alguma forma. Porém, por causa do pecado, essas relações humanas, ou até a relação que nós temos com a criação, ela está prejudicada. A nossa mensagem como sal, então, de certa maneira, ela é ressaltar esse sabor, essa importância, esse valor que existe nas coisas que o Deus Todo-Poderoso criou e que foram feitas para o louvor da sua glória. Então esse é um aspecto do sal que nós devemos pensar. Um outro aspecto do sal também, muito usado na antiguidade, e até pouco tempo atrás, né, quando nós temos aí a época dos colonizadores do Brasil, os bandeirantes, né, os chamados tropeiros e não o feijão, os tropeiros eles costumavam salgar muito a carne. Vocês lembram para quê? Para conservar, né? Para preservar do apodrecimento. Então, igualmente, também o sal ele tem esse papel, né? Ele refreia ali a ação bacteriana que vai apodrecer a carne. Então, você tem aí, tem até hoje, né, a carne de sol, charque que chama? Isso aí, ó, né? Que é uma carne bem salgada e você não deve comer ela do jeito que ela vem, né? Tem que colocar ela dessalgar, né? Colocar numa água ali, né? Para fazer osmose, etc, né? Então, nosso papel também é esse nesse mundo. É de agirmos para conservar, para que ele não se autodestrua, já que o pecado está aí, né, e as relações estão fragilizadas e sem sabor, nós devemos tanto temperá-las quanto conservá-las na missão que Jesus nos deu como seus discípulos. Ora, e qual é o papel da luz, meus irmãos? A gente pode pensar, né? A luz ela serve para exibir, né? Para evidenciar alguma coisa. Pensa quando acaba a luz de noite na sua casa e você fica perdido ali, né? Hoje em dia com o celular a gente já não fica tão perdido mais, né? A gente tem uma bateriazinha de reserva, a gente acende a lanterna e fica tudo de boa. Mas pensa, sei lá, 20 anos atrás, quando acabava a luz era um desespero, né? As nossas mães talvez já soubessem o lugar certinho onde a vela estava guardada, já ia lá quase que por instinto, né? Ali tateando, encontrava as velas e pum, colocava num pirezinho e ainda bem. A menos que você já fosse evangélico e não tivesse velas em casa, né? Em casa a gente tinha vela. Ora, a luz ela evidencia as coisas que estão escuras. Esse é o primeiro papel da luz. E como discípulos de Jesus, portanto, né, um papel nosso é mostrar o que está acontecendo no mundo. De alguma forma até denunciar, né, os erros, as injustiças, as desigualdades, as fraquezas, e agirmos de alguma forma, né? Uma vez que foi mostrado aquilo que estava oculto, agora algo deve ser feito também, né? Esse é o papel da luz. Então, exibir, podemos pensar, e tanto orientar. Uma vez que a gente viu um problema, viu uma situação, viu um buraco, falou, opa, melhor eu contornar esse buraco e seguir o meu caminho, né? Podemos pensar nesses dois papéis, meus irmãos, que Jesus está instruindo os seus discípulos, ou seja, todo cristão, a viver neste mundo, né? Ou seja, conservar do apodrecimento social da nossa sociedade e do meio ambiente também, por que não?
ensinar às pessoas o verdadeiro valor da criação e o deleite que é viver em justiça, denunciar o pecado e a injustiça, orientar e oferecer conforto e esperança aos necessitados. Tudo isso, meus queridos, como eu disse aqui no começo dessa pregação, está vinculado a corações transformados para viverem o reino de Deus. Tudo isso está vinculado a uma conversão pessoal. Porque nós poderíamos fazer um monte de ações sociais, um monte de Greenpeace, ações ambientais, e as pessoas continuarem do mesmo jeito. O ser humano continuar pervertido, pecador e voltando novamente para essa estaca negativa, não é nem para a estaca zero, né? Portanto, o que está por trás de todas essas ações, sem a menor sombra de dúvida, é uma proclamação do Evangelho. É uma conversão, e talvez esse seja o sentido que nós estamos mais acostumados a ouvir de sal e luz, não é verdade? Nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos mostrar às pessoas qual é o caminho necessário para alcançarmos essas boas ações. E o caminho necessário para chegar lá são corações transformados, são vidas redimidas, são pecados perdoados e restauração da comunhão com Deus. Amém, meus queridos? Tudo bem até aí? Então tá bom. Ora, eu quero, entretanto, pensar com vocês uma outra coisa sobre esse texto, antes da gente prosseguir. Hoje, talvez esse texto seja muito mais bem compreendido por nós, que vivemos aqui no Brasil, século 21, alcançados pelo Evangelho, né, que veio de outras nações que trouxeram para nós essa mensagem, do que essa mensagem talvez foi clara para os primeiros discípulos de Jesus. E eu faço a você esse desafio, essa proposta de quando você ler a Bíblia, tentar entender, os comentários podem te ajudar, as introduções, sobre como o público-alvo a quem essa mensagem foi destinada em primeiro lugar entendeu e recebeu essa mensagem. Isso ajuda a gente demais a entender os desafios, talvez, que foram para os discípulos compreender essas verdades, ou até mesmo obedecer a elas. Hoje nós já lemos a Bíblia falando, o que ela quer falar para mim? Para mim, para mim, para mim, para mim. Mas calma, a gente vai chegar lá. Mas primeiro a gente precisa entender o que ela falou para quem ouviu isso da primeira vez. O que Jesus pensou imediatamente ao falar isso para os 12 que estavam na sua frente e para as multidões que estavam um pouco mais afastadas, né? Por que eu estou me referindo a isso? É importante a gente parar para pensar, né? Por quê? Pensa só comigo, os discípulos de Jesus já viviam no chamado povo de Deus, os judeus. E aí, de repente, Jesus diz, você precisa ser sal nesse mundo, nessa terra. Aí os discípulos podem pensar, mas aqui já está bem temperado, né? Já está salgado, já está cheio de gente lendo a palavra de Deus, pregando, pessoas que oram, pessoas que fazem isso e aquilo, esses discursos religiosos, essas performances religiosas. Se eu salgar demais o que já está salgado, vai ficar ruim, né? Vai ficar ruim. Então, como eu posso ser luz no lugar onde já está iluminado? Jesus, o que o Senhor está querendo ensinar para a gente? O que será que o Senhor está querendo dizer para nós? Talvez essa tenha sido uma dificuldade dos discípulos na época. Por quê? O judaísmo da época já se considerava, né, obviamente, o povo eleito de Deus. Aqueles que já estavam em um grau elevado de perfeição. É claro que eles reconheciam que existiam fiéis melhores do que outros, pessoas mais piedosas do que outros, como os fariseus, os escribas, se achavam os doutores da lei, as pessoas mais exemplares para o mundo judaico. Mas ainda um pecador judaico ali, talvez, um homem comum, um simples israelita, que não fosse um religioso formal ou oficial, ele já era considerado também herdeiro do reino de Deus, herdeiro da vida eterna, né? Eu sempre cito isso aqui. Um tratado judaico do primeiro século dizia, todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, ou seja, todo Israel vai ser salvo. Todo mundo aqui é povo de Deus por causa da aliança e da promessa que Deus fez para Abraão. Todo mundo está dentro, então a gente não tem o que melhorar, a gente não tem o que mudar. Eu posso ser mais devoto ainda, mas eu não preciso de luz, eu já estou bem iluminado. E eu não preciso de sal também, já estou muito bem temperado, obrigado, né? Então, para quem os discípulos seriam luz? Para quem eles seriam sal? Num ambiente onde as pessoas já se consideravam justas, já se consideravam fiéis e leais a Deus. Ora, Jesus, sabendo disso, não é em vão que ele diz o que está no verso 20, que nós lemos aqui também. Dê uma olhadinha comigo aí. Só tomar uma água. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês, discípulos, não excederem muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrarão no reino dos céus. Falou, o quê? Imagina a interrogação na cabeça dos discípulos, né? Poxa, eu não estava nem entendendo para quem eu precisava ser luz e para quem eu precisava ser sal. E de repente, Jesus pega as pessoas que são consideradas mais justas em Israel e fala que eu tenho que ser mais justo do que elas. O que está acontecendo, né? Primeiro, meus irmãos, é importante a gente entender que nessa época em que Jesus está proclamando esses conceitos de justiça, nós ainda não estamos falando da justiça forense, da justiça penal, anunciada por Paulo lá na frente, que é uma declaração de justiça definitiva da parte de Deus. Nós estamos falando aqui de uma justiça que pode ser mensurada, né? Ou seja, a justiça deles vai até aqui, a de vocês tem que ir além deles. Então, existem graus de justiças aqui no discurso de Jesus, tá bom? E aí você pensa, né? Os discípulos ali então pensando, olha, imagina um diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus vai e pergunta para eles, quais são as pessoas mais justas em Israel? Aí os discípulos responderiam, ora, os fariseus e os escribas. Aí Jesus diz para ele, então seja mais justo do que eles. Aí você falou, ué Jesus, aí você me quebra, né? Como é que eu resolvo isso aí? O quê? Aí Jesus vai dizer, talvez, né? Imagina, uma conversa mais íntima de Jesus com os discípulos. Olha, eles são chamados de justos por todos, por causa do conhecimento que eles têm da lei. E por causa das obras externas que eles fazem para serem vistas diante dos homens. Então todo mundo fala que eles são justos, né? Mas isso não passa de uma falsa justiça, de uma justiça precária, de uma justiça própria. Talvez Jesus dissesse isso para eles. Mas quanto a vocês, não. A justiça de vocês deve igualmente transmitir um conhecimento das Escrituras e transmitir uma obediência aos mandamentos de Deus, mas ela jamais pode brotar do orgulho ou da autoconfiança ou da autojustificação. Porque se eles de fato fossem justos, Jesus não os chamaria de cegos que guiam cegos. Estão indo ambos para o buraco, não é verdade? Assim que Jesus diz a eles, olha, se eles são cegos, eles estão na escuridão. Então eles também precisam de luz. Eles precisam de algo que evidencie o caminho para eles. E essa luz deveriam ser tanto Jesus quanto as pessoas dos discípulos, tá? Ou seja, são pessoas que estão na escuridão. Ora, como entender então a palavra de Jesus sobre ser sal e ser luz nesse contexto que os discípulos viviam, em que todo mundo aparentemente era crente, né? Jesus deixou isso claro para a gente algumas mensagens atrás, né? E também na mensagem passada. Na semana passada nós falamos sobre os pobres de espírito, sobre os humildes, né? Ou seja, aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua pecaminosidade e a total dependência da graça de Deus em seu favor. E também há 2 semanas atrás nós falamos que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E que se todo Israel de fato fosse santo, eles não precisariam de Jesus. Eles não precisariam de perdão de pecados, nem de uma mensagem que conclamasse o arrependimento. Se eu já estou certo, para que eu preciso me arrepender? Mas a mensagem de Jesus, ela era o quê? Todo Israel necessitava de salvação. Até aquelas pessoas consideradas as mais boazinhas, as mais performáticas, as mais religiosas e devotas, precisavam se arrepender e se reconciliar com Deus. Ora, sem mais delongas, irmãos, eu tenho afirmado isso para constatar o quanto deve ter sido difícil para os discípulos entenderem o que deveria ser sal e luz, né? Tal que, né, eles só entenderam que eles tinham que pregar o evangelho para todo mundo mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus e do envio do Espírito Santo, onde nós temos lá em Atos, né, o recebereis, ficar em Jerusalém, até que do alto recebais poder, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí talvez a mensagem foi ficando mais clara para eles. Você fala, essa luz ela deve brilhar, ela deve expandir os territórios de Israel, ela deve ir para além de onde nós vivemos e alcançar todas as nações. Mas entender o fato de que todo Israel era pecador foi algo custoso para os próprios discípulos. Ora, é como se eu dissesse aqui para a gente hoje, meu irmão, você precisa pregar o evangelho. Você precisa pregar o evangelho. Para os evangélicos. Você fala, não, irmão, é isso, né? Mas se eles já são evangélicos como eu, por que eu tenho que pregar o evangelho para eles, né? Não faz o menor sentido. Talvez isso que os discípulos ouviram no fato de Jesus dizer que eles deveriam ser luz e deveriam ser sal, tá? Ora, meus irmãos, mas eu reafirmo. A igreja evangélica, em muitos lugares, em muita maioria, em muitas denominações, precisa ser reevangelizada. Você precisa ser sal e ser luz também para aquele que você considera irmão, muitas vezes.
E não estou dizendo com isso que nós aqui da Missão 1618 estamos certos e todas as igrejas fora daqui estão erradas, viu? Jamais. Nós não temos esse pensamento de seita. Nós reconhecemos a ação de Deus no corpo de Cristo, em salvar pessoas onde a Bíblia está sendo aberta e está sendo lida. Porque esse é o poder da graça de Deus, de redimir o pecador a partir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, não estamos dizendo que nós somos melhores do que ninguém. Mas eu gostaria de dizer uma coisa que a gente ouve de muitas pessoas que vêm para cá, e da igreja que eu fiz parte por 13 anos também, antes de vir para cá, era mais comum nós recebermos lá na igreja pessoas crentes, digamos assim, já convertidas evangélicas, do que novos convertidos, pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho. Por quê? Muitas decepções, abuso de poder, escândalos nas igrejas onde eles passavam, faziam com que eles quase caíssem da fé em Cristo. Então, eles viviam ali, assim como aqui, uma experiência de redescoberta da Bíblia, de maravilhamento com o Evangelho, de troca de uma vida religiosa por uma fé genuína, uma vida em comunidade saudável e o reencontro da alegria em servir o Senhor, né? Não precisa levantar a mão, mas alguém aqui já desfrutou disso? Mesmo sendo evangélico, quando encontrou uma comunidade saudável, teve esse sentimento de redescoberta da Bíblia. Tem gente que no discipulado fala, mas eu estou sentindo que eu estou convertendo, é agora. Como me explica isso aí, né? Eu falei, não, irmão, uma coisa é regeneração, outra é conversão e tal. Você já nasceu de novo, Deus já tinha te salvado, mas agora você está redescobrindo o Evangelho, você está reorientando sua vida, você está voltando a ter esperança e alegria nas coisas de Deus. Isso é lindo de se ver, meus irmãos. E você vê o quanto a gente precisa ser sal e luz, mesmo para aqueles que nós já sabemos que são irmãos, que nós vamos desfrutar o céu com eles, mas que estão penando aqui uma vida de sofrimento, exploração, abuso de poder e de autoridade, ou de desvio da sã doutrina, tá, meus irmãos? Portanto, precisamos ser sal e luz para esses também. Ora, enfim, por que para a gente hoje, então, é mais fácil entender essa mensagem de ser sal e luz do que foi para os discípulos, né? Foi a minha pergunta inicial. Porque basta a gente olhar para o lado, basta você ligar o noticiário, né? Se a gente mudar o canal aqui, né? Hoje é domingo, talvez não tenha noticiário, né? E botar lá um balanço geral, sei lá, um da Atena, alguma coisa aí, você vai falar, esse mundo precisa de luz. Esse mundo precisa de sal, esse mundo precisa de salvação. Você vai absorvendo aquele tanto de informação ali, você vai só tombando, né? Você vai só murchando, fala, meu Deus, onde está a justiça? Onde está a salvação? Onde está a vida? E vai caindo, né? Tanta situação que a gente olha aí no mundo que a gente fica desesperado, né? Não reforça as trancas da igreja não para você ver, né? Vai pular o nego aqui, vai abrir, vai roubar as coisas como aconteceram aqui na igreja, né? O mundo é mau, isso é reconhecidamente claro para a gente não vive num mundo totalmente crente, né? Numa nação escolhida, num povo eleito, onde todo mundo conhece o Senhor e teme o Senhor, como talvez fosse a expectativa dos discípulos para a época em que eles viviam. A gente não, claramente a gente vê aí gente ímpia, que não teme a Deus, que desobedece à lei de Deus, desobedece à lei dos homens. Vai dirigir, vai embora para casa ali que eu tenho certeza que alguma coisa você vai ver. Alguém te fechando, alguém avançando no sinal, alguém não parando na faixa de pedestre para a senhorinha atravessar e tantas outras coisas, né? Quando você não é essa pessoa, né, irmão? Mas é outra parte do sermão, né? Contrata alguém e não fiscaliza o serviço não, para ver se vai ser bem feito, né? Tem que ficar em cima. Mas fulano é crente. Ixi, meu irmão, aí tem problema, aí conversa com o pastor dele. Agora a pessoa muitas vezes não tem princípio, não tem nada, né? Gente que se diz religiosa não praticante, eu sou evangélico não praticante. O que isso quer dizer? Ele gosta de Deus, mas ele faz da vida dele o que ele quiser, né? Gente que se diz ateia, agnóstica, pessoas que estão ensinando outros caminhos aí para a felicidade, que não precisam de Deus, segundo o discurso deles. Adoradores de ídolos, sistemas políticos, time de futebol, poder, sexo, dinheiro, tudo isso são concorrentes muito fortes no mundo de hoje, de maneira que muitos teóricos da sociedade vão dizer que nós vivemos uma época do neopaganismo, em que a gente voltou àquela época lá de Roma, em que as pessoas não seguiam a lei de Deus, não estavam importando com os valores cristãos, cada um seguia o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa é a realidade que a gente vive, por isso a mensagem de ser sal e luz para a gente é muito clara. A gente rapidamente percebe quem a gente precisa influenciar, quem precisa ouvir o evangelho, quem não é crente com certeza, e achar os crentes talvez seja uma mensagem um pouquinho mais difícil nos dias de hoje, né? Vivemos em meio aos gentios, aos pagãos, como a palavra de Deus diz.
E nenhum de nós está isento disso, meus irmãos. Talvez muitos de nós vivam em bolhas aqui, né? Eu vivi dentro de uma bolha há muito tempo, por exemplo, nessa igreja que eu vivia, só chegava gente que já era crente, então a gente só trabalhava ali uma reevangelização. Eu trabalhava em um projeto social cristão também, né? No máximo eu tinha uns meninos lá, endemoniados lá, com uma legião de meninos dentro dele, que davam uns trabalhinhos, né? Mas tudo ia na igreja, tudo já tinha batizado, confessado Jesus, então eu vivi numa bolha há muito tempo, os funcionários todos eram crentes, e etc, né? Então ficava assim, meu trabalho então é só cuidar de quem é crente, né? Quem eu vou evangelizar. Mas se a gente olhar bem para a nossa vida, todos nós temos algum ciclo de contato, alguma rede de amizade ou de relacionamento, nos quais a gente se depara com pessoas não crentes. Para e pensa comigo, a gente estudou isso aqui no livro Ame a Sua Igreja, ano passado, né? Ele fala de 5 redes. Ele fala, por exemplo, a rede familiar, seus parentes, né? Todos os seus parentes realmente são verdadeiros convertidos, que estão vivendo ali rendidos aos pés de Jesus? Dificilmente, né? Talvez dentro da sua casa sim, mas começa a ir para a avó, para os primos, etc., você já começa a ver. Os primos de 2º grau, de 3º grau, você vai ver que tem gente ali que precisa do evangelho e da graça. São pessoas que a gente tem a oportunidade de ver sempre, né? Seus vizinhos, né? Seus vizinhos são todos crentes, né? Aquele que põe aquela música lá alta que você não gosta, você acha que ele está com o coração rendido aos pés de Jesus, né? E a coragem que a gente tem de convidar uma pessoa dessa para tomar café na nossa casa, para ser amigo dessa pessoa, para então, em algum segundo momento, apresentar o Evangelho, né? Prestadores de serviço, todo mundo vai na padaria, todo mundo vai no sacolão, no mercado, né? Essas pessoas que você vê com frequência, que vocês veem com frequência, são oportunidades também de anunciar o Evangelho. Trabalho, né? Ou estudo, aquele colega de classe, aquele colega de trabalho que senta lado a lado com você, e que às vezes senta ali na roda dos escarnecedores e você vai para o outro lado para não sentar perto deles, né? Pense nisso também. Todos nós temos oportunidade de ser sal e luz para pessoas que estão bem próximas da gente. E até em suas áreas de lazer. Vai jogar um futebol, vai para a academia, vai correr em algum lugar, né? Sempre tem uma oportunidade de encontrar alguém ali que precisa ouvir o Evangelho. Todos nós conhecemos não crentes em alguma dessas esferas. Se não, você precisa abrir sua vida, meu irmão. E como eu falei, que eu vivia na bolha, você precisa furar essa bolha e abrir sua vida para outros relacionamentos, como Jesus fazia. Jesus estava no meio dos pecadores, no meio daquelas pessoas mais desprezadas pela sociedade, e se fazia amigo delas, para que apresentasse o reino de Deus, o Evangelho, a salvação. Eu sei que eu estou demorando demais nessa introdução, mas outro dia eu vi uma coisa na internet que eu fiquei meio chocado, né? E talvez não seja um choque para você, porque talvez você tenha acostumado a viver na bolha, como eu, por muitos anos. Eu vi lá o que era cristão fit, alguma coisa assim. Era uma academia só de crente, né? Em que se orava antes de fazer o exercício, tinha parte de pregação, não podia usar roupa colada, nem aparecer nada do corpo, né? Assim, glória a Deus, né? Aleluia, irmão, né? Matricule-se agora mesmo com 10% de desconto pelo cupom, né? Pelo cupom da Insider, né? E da Growth. Gente, eu fiquei escandalizado, acredita? Escandalizado. Como que a gente vai ser luz para as pessoas se a gente se fecha, como Jesus disse, né? Se eu ponho a candeia debaixo de um negócio, né? De uma tampa, né? Vamos ser luz para o mundo, vamos. Aqui, ó. Aí esconde. Estou brilhando aqui para os meus irmãos, né? Gente, não é assim que funciona o Evangelho. É lógico que talvez se você tenha fraqueza, se você precisa arrancar o seu olho, como diz Jesus, ou o seu braço para não pecar, vai lá, procura um ambiente desse lá, que Deus cuide de você, guarde sua alma, até que você amadureça. Mas não vive eternamente na infantilidade, não. Arranca o seu braço e continua a caminhar. Porque Deus quer que a gente esteja no mundo, nesses ambientes, para sermos luz e para sermos sal. Ora, meus irmãos, vamos para o nosso próximo trecho aí, mas antes disso tem um versículo muito importante de transição. Vamos olhar para o verso 16 nesse momento. Meus irmãos, um breve parênteses, tá? Nas aulas do seminário de homilética, muitas coisas são ditas sobre como nós devemos nos portar aqui em cima, né? E uma das coisas que não se deve fazer é pôr a mão no bolso. Mas está frio aqui, se vem um vento só na mão, que o resto do corpo está bem. Mas na mão vem um vento, se eu pôr a mão no bolso é por isso, tá? Não estou desprezando vocês, nem me considerando superior, não. Muito bem. Verso 16. Assim,
brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Ano passado a gente estudou aqui as cartas de João, e numa dessas cartas de João, ele fala sobre esse mesmo aspecto de vivermos em boas obras. E eu lembro que eu expliquei aqui na igreja o que é isso, né? Mas foi num culto da noite, tinha pouquinha gente, eu vou ter uma oportunidade agora de falar mais uma vez sobre isso. O que você pensa quando ouve viver em boas obras ou fazer boas obras? Caridade? Justiça social? Alimentar os pobres? Doação de alimentos? Né? Tudo isso a gente pensa são boas obras, não é verdade? Né? Criança Esperança, fazer doação para Criança Esperança, né? Essas são as boas obras, né? Aleluia, né? Sempre é algo vinculado a ajudar alguém necessitado, não é verdade? A gente pensa nisso. Ora, isso não é mentira, isso é verdade, né? Boas obras realmente também contém isso, mas boas obras não são só isso, porque senão Jesus estaria se contradizendo. Olha o que ele falou: façam essas coisas, né? Para que os outros vejam e glorifiquem o Pai de vocês. Como Jesus falou que a gente deve fazer caridade? Mostrando para os outros ou em off? Em off ali, low profile, né? Que sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda está fazendo, quando você for ajudar alguém, quando você for caridoso, né? Então, como que Jesus falou para a gente mostrar nossas obras para os outros? Obviamente, boas obras querem dizer muito mais do que caridade, do que ação social, do que ajudar os outros. Boas obras, meu irmão, na palavra de Deus, quer dizer obediência aos mandamentos de Deus. Toda obediência que nós prestamos a Deus em qualquer um de seus mandamentos, sejam nos negativos ao não fazermos alguma coisa, ou nos positivos de realizarmos alguma coisa por alguém, são boas obras. São as boas obras que Deus de antemão nos preparou para andarmos nela. Portanto, tanto a caridade, que é um dos mandamentos de Deus, quanto todos os outros mandamentos de Deus, são a essência do que é sermos sal e sermos luz. Obviamente envolve uma pregação clara e explícita do Evangelho, mas envolve também uma vida de obediência a Deus, uma vida de bom testemunho diante dos homens. Afinal de contas, né, nós não temos dois discursos aqui, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Creia em Jesus para você ser perdoado dos seus pecados e a sua vida ter significado e você então conseguir agora viver para Deus, ser fiel à sua esposa, honrar o seu pai e a sua mãe, não precisar ficar enganando ninguém, abandonar uma vida de mentiras e tudo mais. Siga Jesus para você ser isso. Porque eu minto, eu traio minha esposa, eu mato as pessoas com meus olhos e tudo mais, eu xingo os outros na rua, sem nenhum problema. Mas se Jesus te salvar, você não vai ser isso aqui não. Uai, não faz o menor sentido, né? A nossa palavra de salvação, de discurso de que Jesus transforma vidas, tem que ser coerente com uma vida igualmente transformada. Sem dúvida, é isso que Jesus está dizendo sobre vivermos em boas obras e sermos sal e sermos luz para as pessoas. Mas eu acho que você está forçando isso aí para dizer que boas obras é obediência aos mandamentos. Então, force suas vistas comigo nos próximos versos, meus irmãos. 17. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Porque em verdade eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazê-lo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Queridos, olhando para esse texto, a gente vê o apreço que Jesus tem pela lei. O quanto ele valoriza a lei do Senhor. Pensa no Salmo 119 ali, né? O tema ali é a lei do Senhor e quanto o salmista ama a lei do Senhor e deseja entendê-la, deseja aprendê-la para poder obedecê-la, né? Ali é Jesus falando, meus irmãos, que ninguém jamais amou a lei de Deus como Jesus. E como esse salmista deseja seguir essa lei. Ele veio ali, ele diz, né, aqui que a gente vê no Evangelho, a gente vê nessa passagem, primeiro que ele não veio abolir a lei. Ele veio dizer também que nada dela passará até que se passem os céus e a terra e tudo se cumpra. Falou.
Muita coisa, né? Então Jesus está considerando essa lei muito importante, que não vai passar nenhum i, nenhum tio da lei. Pedacinhos de letras hebraicas ali, que se você não colocar ela, ela vira outra letra. Então Jesus falou, nem isso pode passar, porque senão as pessoas vão alterar a palavra de Deus, vão achar que ela quer dizer outra coisa. E Jesus ainda diz aqui que quem não observar, mesmo que o menor dos mandamentos, ensinar os outros a não obedecer os menores dos mandamentos, será considerado o menor no reino de Deus. Em contrário, quem ensinar as pessoas a cumprirem a lei, a obedecerem os mandamentos, será grande no reino dos céus. Que estranho, não é isso? Acostumado com a visão que nós temos, né? De acharmos que Paulo, que Hebreus defende que Jesus anulou a lei, de que ele acabou com a lei, que agora a gente não tem nenhum compromisso com o Antigo Testamento, com a lei moral de Deus, com os princípios contidos na palavra de Deus. Não é pouco comum a gente ouvir isso por aí, meu irmão. Muita confusão existe em torno desse tema, da lei e da graça, né? Se Paulo diz, e o versículo realmente está na Bíblia, se nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, qual o papel da lei? O que sobra para ela? O que sobra do nosso relacionamento com a palavra de Deus, né? Afinal de contas, se isso tudo é palavra de Deus, como eu devo olhar para esse grande bloco que fica aqui para trás? Isso é importante da gente considerar aqui, tá? E a principal coisa que nós devemos reter aqui, primeiro, é que Jesus não aboliu a lei, tá? Ele acabou de dizer, eu não vim abolir, então a gente não pode falar que ele aboliu. Combinado? Então tá. Portanto, a igreja durante muitos anos, ela taxou em épocas diferentes uma heresia que afirmava que se você agora vive debaixo da graça, você não deve obedecer nada da lei, você é livre para fazer o que você quiser, porque a graça de Deus te salvou. Paulo mesmo, já prevendo isso na vida dos romanos, ele disse, ora, se onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós devemos então pecar mais ainda para que tenha mais graça? Tem gente que responde sim a essa pergunta. Em heresias chamadas antinominianismo, né? Nomos em grego é lei, né? Essa é uma doutrina antiga que tinha esse nome, antinominianismo. E você tinha também hoje a hipergraça. Você tem o que o Bonhoeffer chama de graça barata. Ou ainda, né? Isso aí eu não conhecia não, isso aí eu pesquisei, quer ver? Chama movimento da graça moderna. Cuidado, meus irmãos, cuidado, são simplesmente movimentos de heresias repaginadas, que dizem que nós não devemos compromisso nenhum com a obediência aos mandamentos de Deus, tá? Cuidado com isso, meus queridos. Tenho certeza, estou botando minha mão no fogo por vocês, hein, irmãos? Tenho certeza de que nenhum membro da nossa igreja segue esse tipo de pensamento antinominiano, porque vocês passaram pelo discipulado, vocês aprenderam ali sobre a lei de Deus, não é verdade? Sobre o que continua e o que é descontinuado na lei mosaica, como o cristão deve viver em obediência para Deus, como a obediência nossa a Deus é um sinal de gratidão, não é para salvação, né? Todo mundo que passou pelo processo de discipulado aqui, eu tenho certeza que aprendeu isso, por isso foi também aceito como membro da nossa igreja. Mas se você simplesmente nos visita ou nunca passou por esse tipo de discipulado, eu gostaria então de, resumidamente, aqui nos últimos minutos que me restam, né, de falar algumas coisas sobre a lei e a graça de Deus. Primeiro ponto, né? Vamos afirmar aqui primeiro 7 pontos sobre Jesus e a sua relação com a lei, para que a gente pense sobre como a gente deve viver também em relação à lei de Deus. O primeiro ponto diz o seguinte, Jesus não anulou a lei, ok? Mas ele deixou claro que existem leis mais importantes do que outras. Como assim, Emerson? Olha, ele deixou claro lá, por exemplo, quais são os 2 maiores mandamentos, né? Amar a Deus de todo o coração, alma e poder, e amar o próximo como a si mesmo. Se para eu exercer isso, de cuidar do meu irmão e obedecer a Deus, nesse amor maior a Deus, eu tiver que transgredir um mandamento cerimonial, por exemplo, Jesus ensina através de sua vida que não tem problema. Exemplo, curas no sábado. Jesus vai lá e cura no sábado. A pessoa vem lá com a mão ressequida, né, no meio da sinagoga lá, Jesus fala, vem para o meio, onde todo mundo vai te ver. A pessoa fica lá no meio. Aí Jesus vai e pergunta, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Aí os interrogadores de Jesus ficam calados. Ele vai falar, se o jumento de vocês cair num buraco, você vai tirar de lá ou vai deixar ele morrer? E todo mundo fica calado.
Aí Jesus fala, então tá, então, né, vale muito mais fazer o bem a esse filho de Abraão do que deixá-lo sofrer. Seja curado, meu filho. Pá. Aí o homem restaura as mãos e as pessoas querem matar Jesus porque ele fez isso, né? Na cabeça deles, Jesus transgrediu um mandamento, né? Por quê? Porque ele considerou um mandamento maior e mais importante, que é o do amor e o da preservação à vida. Jesus não fez isso só uma vez, meus irmãos. Pensa um pouquinho mais, né? Vamos tentar lembrar da história e da vida de Jesus. Jesus fez isso também quando ele toca o leproso. Se você tocasse um leproso, você seria impuro, cerimonialmente, né? Jesus não liga para isso. Ele vai lá, toca no leproso, seja curado, meu filho. Aí ele foi purificado, vai lá agora e se mostra ao sacerdote e faz tudo o que a lei manda você fazer quando você for purificado. E muitos outros episódios na vida de Jesus também. Quando os discípulos colhem espigas no dia do sábado para se alimentar, Jesus usa o argumento de que Davi se alimentou dos pães da proposição, que eram exclusivos do sacerdote. O que está em jogo aí? A saúde, o bem-estar, né? Não passar fome ali, não ficar desfalecendo no sábado, né? Ah, é sábado, eu esqueci de cozinhar. E agora? Não posso acender fogo no sábado, né? Estou lascado, vou ficar aqui sofrendo e jejuando no sábado, né? Jesus fala, não seja ridículo, né? O sábado foi dado para o homem, não o homem para o sábado. Então Jesus nos mostra, se você continuar examinando a vida de Jesus, você vai ver muitas outras situações. É o último que eu falo dessa, né? Jesus disse para os fariseus que o recebem em casa e o criticam, né? Que os discípulos ele não lavaram a mão antes de comer. Ele diz o seguinte, olha, vocês guardam a tradição dos anciãos ao invés de guardar o mandamento de Deus. Eu sei que vocês deixam de ajudar o pai e a mãe, e isso é parte do mandamento de honrar pai e mãe, tá? Na Bíblia. É sustentar e ajudá-los financeiramente também. Eu sei que vocês deixam de ajudar o seu pai e sua mãe para dar oferta. Ah, isso aqui eu podia dar para o meu pai que está passando fome ali, né? Mas eu vou dar de oferta para o templo, vai ser corban. Ah, é uma oferta, olha como eu sou santo. Gente, olha, e o pai e a mãe da pessoa lá passando necessidade. Jesus, desculpa o termo, endoida com eles. O que vocês estão arrumando da vida? Esse mandamento é mais importante do que aquele. Os dois são mandamentos de Deus, mas existem graus de importância, tá? Isso é importante no ensino de Jesus, sobre como nós devemos obedecer à lei de Deus. Segundo ponto, Jesus ensinou que a obediência de coração vale muito mais do que uma obediência legalista ou performática, para aparecer diante dos outros, né? As ofertas, eu já citei aqui hoje, né? Quando for ajudar alguém, que a sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda faz, né? Ao contrário daqueles que fazem grandes festas e tocam trombetas para quando eles foram dar esmolas, né? A intenção do coração vale muito mais. Um exemplo muito claro disso é o da viúva pobre, né? Lá em Lucas, em que Jesus diz que ela deu uma moedinha, que era tudo que ela tinha, e que ela deu muito mais do que os ricos que despejavam dinheiro no templo, mas dava somente daquilo que lhes sobrava. Ou seja, Jesus diz que a obediência dela foi muito mais válida do que a deles. Existe, portanto, né, repito o tópico 2 aqui, a obediência de coração vale muito mais do que uma obediência legalista à lei de Deus. Terceiro, Jesus ensinou que todos nós somos incapazes de cumprir todas as exigências da lei. Isso é importantíssimo também, meus irmãos. Senão vai parecer aqui simplesmente um discurso moral, em que você vai sair daqui e falar, eu decido então que eu vou cumprir agora toda a lei de Deus. Já começa a ler lá Êxodo, né? Êxodo 20 e fala, pronto, vamos lá, já sai fazendo tudo isso. Não é assim, meus irmãos. Nós sabemos da nossa fraqueza e incapacidade. Talvez você saia daqui motivado, decidido, encorajado a fazer isso, mas eu digo que nós somos totalmente incapazes de fazer isso sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, sem um coração verdadeiramente arrependido e reconhecido de que aquilo que a gente fez foi algo contra Deus antes de qualquer coisa e que nós precisamos nos reconciliar com Ele, pedir a ajuda dEle para podermos viver de forma santa e de forma justa. Não é à toa que Jesus diz em sua mensagem, arrependei-vos, para todos, todas as pessoas, todos nós precisamos nos arrepender para que a gente possa passar a obedecer a Deus de maneira correta. Ou ainda, o jovem rico, né? O que eu preciso fazer, né, para herdar a vida eterna? Jesus falou, conhece os mandamentos? Ele falou, conheço, não matarás, não roubarás, parará. E aí? Eu já faço isso a minha vida inteira. Aí Jesus vai e diz para ele, olha, então te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e me segue. Ele fica triste, fala, isso eu não posso fazer e vai embora, né? Ou seja, ninguém consegue obedecer a Deus de maneira íntegra, com todo o coração, alma e poder. Foi o que esse homem demonstrou. Ele achou que a performance religiosa dele, uma vida externalista ali de não fazer as coisas diante das pessoas, era o suficiente para demonstrar que ele amava a Deus. Mas quando confrontado sobre o seu ídolo, sobre o seu maior amor, ele viu que ele estava
em dívida, né? Diante do Senhor, e que não conseguia obedecer a essa lei, a menos que Deus o ajudasse. Quarto, cumprir o princípio da lei é a base para cumprir o mandamento em si. Cumprir o princípio da lei é a base para cumprir o mandamento em si? Exatamente, meus irmãos. Jesus diz para a gente, olha, se você... A Bíblia diz, não matarás, mas se você odeia o seu irmão sem motivo, eu digo que você já se tornou assassino. Ou ainda, não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, eu digo que você já adulterou com ela. O que isso quer dizer, irmãos? Existe um princípio por trás de cada mandamento. Não basta simplesmente você se trancar dentro de um quarto e falar, pronto, agora eu não vou matar, agora eu não vou adulterar. Eu estou preso aqui, né? Então pronto, vou para o céu, eu mereço o céu, porque eu me tranquei dentro desse quarto. De modo algum, é capaz de você, dentro desse quarto, ser mais pecador do que uma pessoa que está solta aí pelo mundo. Por quê? A intenção do coração. É um princípio que está por trás. Se nós aprendermos a obedecer o princípio de não odiar as pessoas sem motivo, nós vamos matar alguém? Não. Obedecer ao princípio me leva a obedecer à forma externa do mandamento. Se nós aprendemos a purificar os nossos olhos pela palavra de Deus, a sermos santificados pelo sangue de Jesus e vivemos uma vida de pensamentos santos e puros, você nunca vai cair em adultério. Nunca vai cair, porque o seu pensamento não foi levado àquilo. Então você obedeceu o mandamento de coração, o princípio do mandamento, e isso te proporcionou obedecer ao mandamento na prática também, né? Os dois últimos. Algumas leis foram dadas especificamente para o povo de Israel. Isso eu não vou delongar muito aqui, faço o nosso discipulado de novos membros, né? Leis territoriais, agrícolas, políticas, cerimoniais, leis sazonais, em que época você faz o quê, foram dadas para o povo de Israel em um contexto específico que eles viveram. E sexto e último, algumas leis apontavam para a obra expiatória de Jesus, que uma vez que realizada, encerrou a necessidade da prática de tais leis. Vamos pensar num exemplo disso. Sacrifícios, liturgia do templo, sacerdócio arônico, coisas específicas que funcionaram durante um período até que Jesus veio e em sua carne ele cumpriu a exigência dessas leis, né? Bom, enfim, para a gente encaminhar para a nossa conclusão, meus irmãos, a teologia reformada considera 3 tipos de lei: lei moral, lei civil e lei cerimonial, tá? E eu poderia dizer que a lei moral, ela poderia resumir ali nos 2 maiores mandamentos, amar a Deus de todo o coração, alma e poder, e amar o próximo como a si mesmo, nos 10 mandamentos, mas eu diria muito mais do que isso. A lei moral, ela está nos princípios contidos por trás de cada mandamento de Deus, tá bom? Seja um mandamento simples, como Paulo diz lá, né, não amarrar a boca do boi enquanto ele ara a terra, né? Que Paulo lá em Coríntios vai aplicar a dar o pagamento para quem trabalha, né? Você vê um princípio por trás. Quanto leis mais objetivas e óbvias, né? Quanto não termos outros deuses diante de nós, não matarmos, não roubarmos, né? Tudo isso existem princípios por trás dessa lei. E essa é a lei moral de Deus e eterna. Essa lei jamais foi abolida. Enquanto tiver céu e tiver terra, nós somos devedores a Deus de prestar-lhe obediência quanto a essa exigência do Senhor para nós. Portanto, meus irmãos, considerem a seguinte situação. Vamos pensar que na nossa sociedade nós temos pessoas que obedecem externamente às leis, sejam elas crentes ou não, tá? Pessoas honestas, pessoas morais, que nós diríamos que socialmente são boas pessoas. Pessoas que nunca traíram a esposa. Você conhece um parente aí que não é crente, às vezes que foi fiel à sua esposa? Eu conheço, um monte, né? Pessoas que pagam os impostos em dia, que obedecem à maioria das leis de trânsito, que nunca levaram uma multa, esse eu não conheço não, mas que nunca colaram numa prova, nunca subornaram ninguém, ou usaram de manipulação emocional para conseguir algo de seu interesse, nunca mataram ninguém, nunca furtaram, não adoraram imagem, pessoas que ajudam os pobres, né? Acho que não é muito longe da gente pensar de gente assim, não. Existe gente assim. Existe gente assim. Só que eu quero fazer 2 observações sobre essas pessoas, meus irmãos. Primeiro, nós somos tentados a pensar que gente assim já é muito boa, que só falta crer em Jesus. Já pensou isso? Ou já ouviu isso? Nossa, a pessoa já está
está no caminho do céu, né? Ela só já está lá batendo na porta para fazer assim. Se antes de bater ela pegar o crachá de Jesus, ela entra, né? Só falta o crachá, só falta ela crer em Jesus. Meus irmãos, eu sei que a gente é tentado a pensar dessa forma, porque nós construímos caminhos de salvação segundo as obras. Então, se as pessoas apresentam boas obras, nós dizemos para nós mesmos e para elas, vocês merecem o céu. Mas essa não é a teologia bíblica. Não é isso que a palavra de Deus ensina para a gente. Dizer que só falta Jesus para a pessoa, quer dizer que falta tudo para ela. Tudo. Que nada disso que ela fez de bondade aí para o mundo tem valor diante de Deus quanto à sua salvação. Teve um valor para a pessoa que recebeu esse bem, sem dúvida. Não estamos questionando isso. Mas isso não colabora em nada quanto à salvação. Boas obras não salvam ninguém, meus irmãos. Aquilo que é praticado nas trevas é trevas. Pode parecer bom para quem está igualmente na escuridão, mas não para Deus que está na luz. Quando Deus iluminar aquilo que a gente achou que era bom, você vai ver o quanto essas coisas muitas vezes eram motivadas por justiça própria, para louvor do próprio nome, por medo, por desejo de controle, ídolos que regiam o coração da pessoa para que ela tivesse uma boa vida, uma boa conduta, né? A pessoa ama tanto a sua reputação que ela vai viver pela sua reputação. Vai ser uma pessoa íntegra diante das pessoas, mas idólatra do status social, da reputação, da fama. Nem mesmo o melhor de nós é digno de se chegar diante de Deus, apresentando simplesmente nossas boas obras. Nosso segundo ponto sobre esse tipo de gente. Você, crente, deve ser muito mais correto e justo do que essa pessoa que é assim e nem conhece a Jesus. Se a nossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo algum poderemos alcançar o reino dos céus. Não é? Isso é que Jesus está dizendo para a gente. Se existe gente que o mundo considera pessoas boas, quanto mais nós devíamos estar encabeçando essa lista de pessoas boas, em caridades, em socorro aos necessitados, em obediência, em fidelidade à esposa, em não ser idólatras de nenhum tipo de filosofia, de ideologia, em termos um coração centrado em Deus e vivermos para a sua glória. Queridos, queria encerrar essa mensagem então com 4 aplicações para a gente ter algo com que se apegar ao longo da semana e pensar, poxa, ouvido toda essa mensagem, toda essa exposição do Evangelho, como eu devo viver isso na minha semana, como eu devo viver isso agora, daqui a 15 minutos, quando eu for embora. E o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês, meus irmãos, é busque a lei do Senhor e aprenda a amá-la. Sim, meus queridos, não despreze a palavra do Senhor. Não acho que isso é coisa antiquada, isso é coisa contextual, né? Procure o princípio por trás de cada mandamento de Deus, que você vai ver a riqueza, as delícias que sorvem da santa palavra de Deus. Que a instrução de Deus para você seja mais desejável do que as riquezas ou do que os prazeres desse mundo. O Salmo 19 vai nos dizer isso, né? Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor purifica, né, a gente. E são mais desejáveis do que o ouro e do que o mel dos favos. Segunda aplicação, peça a ajuda de Deus nesse processo. Sim, porque nós somos incapazes de fazer isso sozinhos, de fazer isso sem a graça de Deus que nos socorra, que nos capacite, que nos perdoa e nos dê a coragem de tentar mais uma vez. Queridos, dentro dessa aplicação, tudo que dissemos aqui, eu sei que soa pesado demais para a gente conseguir realizar sem Deus. Nossa obediência, portanto, a nossa motivação para obedecer, ela deve decorrer da missão que Jesus nos deu, de ser sal e luz para essa terra. Que Jesus cumpriu a lei também deve ser a nossa motivação. Ele conseguiu, ele foi o único ser humano capaz de cumprir toda a lei diante de Deus. E, portanto, ele sendo tentado em tudo e não pecado, ele é capaz de nos ajudar em nossas fraquezas e em nossas tentações. Se o buscarmos, ele também nos ajudará. Não obedeça à lei para ser salvo ou para ganhar pontos diante de Deus, dentro desse aspecto ainda, mas sim porque nós já fomos salvos, nós fazemos isso por gratidão a Deus. Terceiro ponto, tenha relacionamentos significativos e construtivos com não crentes. Sim, meus irmãos. Significativos e construtivos, tá? Não vai seguir o bonde no carnaval não, meu irmão. Tá chegando, né? 2 semanas ali, o pastor mandou eu ter amizade com não crente, né? Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Vai lá atrás do bonde lá e vai queimando mesmo, né?
Não é isso, meu irmão, né? Não é isso. Tenha relacionamentos saudáveis, significativos e construtivos com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Pensa comigo, gente. Se você se mudasse de cidade, de país, tivesse que sair do seu emprego, do lugar que você mora, de tudo mais, ou até morresse, o que as pessoas diriam sobre você? Os não crentes. Lá no seu trabalho. Pô, cara, fulano está fazendo falta aqui, né? Ele vivia falando de Deus para a gente, ele vivia oferecendo oração para a gente, ele era uma pessoa que buscava o Senhor, vivia insistindo para a gente na igreja e tal. Será? Isso é o que eu acho que a gente espera, né? De ouvir, ou dos vizinhos, né? Ou será que a gente vai pensar, ué, fulano era crente? Ixi, né? Ou então, talvez até pior que isso, fulano quem, né? Você passou ali como um zero à esquerda, ninguém nem sabia que você estava lá, quem era você, né? Você vivia no seu mundinho, na sua bolha. Vamos pensar sobre isso, gente, construir relacionamentos significativos e construtivos, né? Que você seja conhecido como alguém que compartilhava o Evangelho com todos ao seu redor, que elas se lembrem de você por você ter sido alguém fiel ao Senhor, alguém conhecido pela alegria de conhecer o Salvador. Se eles podem se alegrar aí nos carnavais e não sei o que, nas festas do mundo, né? A nossa alegria deveria ser muito maior na nossa vida, no nosso dia a dia, nas músicas que a gente ouve, no quanto a gente celebra. O crente deveria ser conhecido por aquele que sabe festejar muito mais do que aquele que não conhece o Senhor Jesus. E por último, viva em comunidade. Jesus disse no plural, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Obviamente, uma lâmpada, ele diz isso, né? Não pode ser escondida, porque uma lâmpada é suficiente para iluminar um ambiente pequeno. Mas uma cidade sobre o monte, Jesus nos diz, é muita lâmpada, é muita gente junta, representando essa glória de Deus, refletindo essa imagem do Senhor que brilhou sobre eles, e um bloco de espelho refletiu sobre o mundo, né? Eu termino com uma analogia não, uma experiência verdadeira. Nos países nórdicos, lá, meus irmãos, vocês sabem que bate muito pouco sol, né? Ou o sol que bate lá durante as estações quentes e nem anoitece em determinados países, né? Mas ele é muito fraco. E aí tem uma cidade que eu vi num documentário uma vez que ela fica tipo no pé de uma montanha. Então é como se ela estivesse aqui, e em épocas do ano o sol não pega, né? O sol gira assim, ó, né? Atrás das montanhas e não pega. O que as pessoas fizeram nessa cidade? Construíram um painel gigante com espelhos, para que quando o sol nascesse, os espelhos pudessem ser refletidos e iluminar a cidade, e aquecer a cidade. Esse é o papel da gente ser luz do mundo. Nós não temos uma luz própria, nós não somos bons o suficiente para isso, mas o nosso papel é de refletir a luz de Deus para todos que estão ao nosso redor. E um espelho não faria muita coisa por essa cidade, mas um conjunto grande de espelhos pôde produzir esse efeito de conforto, de salvação, de exibir o que estava escuro e de saúde, né, para essa comunidade. Amém, meus queridos?